É dia do milho, é dia do churrasco. Comida símbolo dos gaúchos, que também é uma das paixões nacionais, teve o seu dia de hoje, 24 de abril, instituído por lei. O dia do churrasco tem total relação com as tradições gaúchas. A data é homenagem ao primeiro Centro de Tradição Gaúcha, CTG de Porto Alegre, criado em 1948. Um verdadeiro ritual que vai desde acender o fogo direitinho, preparar os cortes, escolher acompanhamentos, até receber os amigos e a família. Pamela Domingues foi conferir dicas valiosas sobre os cortes das carnes e aprender alguns segredos de um bom churrasco. Vamos acompanhar. Mais ou menos a fatia do bacon.
Picanha é a carne queridinha do churrasco, mas eu também consigo prepará-la em casa, não consigo? Exatamente. Como? Então, picanha, você não tem uma churrasqueira, tá com uma vontade de comer a picanha? Vamos fazer em casa mesmo. Vamos usar a air fry, vamos fazer ela na chapa ou na própria frigideira. Tem gente que faz ela no forno até, né? Coloca camada de sal em cima, camada de sal embaixo. Então, picanha dá de qualquer jeito em casa, inclusive. Fora isso, na air fry, por exemplo, eu faria os steaks para poder dourar ela bem. Qual é a grossura do steak? Para air fry seria, na minha opinião, seria mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Tá, são 2 dedos. 2 dedos. E isso vale também para grelha? Isso aqui vale para grelha, vale para chapa e vale também para frigideira. Isso é uma carne nobre, então fazer bifes finos não é adequado. Bife fino vai enrijecer a carne. Enrijeceu, para que gastou, né? Então, economia é isso. Tá? E já que estamos ao lado de uma churrasqueira, vamos aproveitar lá ao máximo? Vamos aproveitar lá ao chefe? máximo, vamos lá. Me conte uma coisa, que churrasqueira diferente é essa? Então, aqui isso é uma churrasqueira, um flaming, na realidade. Ele chama flaming e ela serve, tem a grelha, tem a chapa. Então, praticamente, eu consigo fazer, por exemplo, aqui em cima dessa grelha, eu consigo fazer arroz. Eu costumo fazer arroz caldoso, costumo fazer paella, costumo fazer feijoada. Como se fosse uma boca de fogão. Isso, como se fosse uma boca de fogão. E a chapa, posso, por exemplo, para dar uma defumação na carne, eu coloco ela primeiro aqui, depois finalizo aqui. Primeiro defumação, depois a finalização. Então, aqui foi um formato que eu cortei a picanha. Ela pode ser cortada em 2 formatos, nesse aqui e nesse aqui, ó. Qual é a diferença dos formatos? Então, aí, aqui, por exemplo, você vai colocar ela inteira, na hora de cortar para você comer, vai ser cortezinhos menores também. Não tem diferença muito em sabor, em maciez, nada disso. Picanha não tem essa, como ela é geralmente inteira macia, você não precisa ficar procurando fibra para cortar contra a fibra. É diferente, por exemplo, da fraldinha de outras carnes.
Ai, Pamela, fiquei com vontade. Muito obrigada ao chefe Nilson Pinto, que está no Instagram como @churrascovip. Tudo junto, churrasco VIP. Aliás, quando a gente fala em rodízio e churrasco, a gente já tem uma ideia formada, né? Mas hoje, no dia do churrasco, Pamela Domingues vai mostrar pra gente uma churrascaria que criou um sistema muito diferente de rodízio e que está chamando a atenção do paulistano. A gente vai conhecer agora lá com Pamela Domingues, que está em loco. Ai, Pamela! Boa tarde, Cor-de-Rosinha. Boa tarde, Regina Volpato. Estou extremamente bem acompanhada nesta segunda-feira. Temos aqui uma mesa inacreditável. E como você disse hoje, eu estou numa churrascaria que não é do estilo que nós estamos habituados a conhecer, aquele sistema de rodízio. Aqui é uma steakhouse, uma casa de carnes. Então, a protagonista é sim a carne, mas é claro que tem espaço também para os acompanhamentos, né? Que são estrelas e aliados à carne resultam em uma deliciosa refeição. O Silvio, ao meu lado, trabalha com carnes há mais de 35 anos, é um especialista e ele que vai apresentar pra gente as carnes dessa mesa, porque temos 3 escolas aqui, a norte-americana, a brasileira e a argentina. Tem quem ganhe nesse duelo ou todas são bem-vindas? A partir do Plano Real e a abertura do Mercosul, os brasileiros começaram a ter contato com grandes carnes, porque foram importados o bife de chouriço, que nos Estados Unidos é conhecido como strip loin ou New York steak, que é esse fantástico corte. Foi introduzido, a câmera vai mostrar, aquele magnífico assado de tira, que é um corte tipicamente argentino. Mas a abertura do Mercosul, a importação, propiciou que o brasileiro tivesse contato com grandes carnes. Há 40 anos atrás, churrasco, espetinho. Lembra? Sim. Você não lembra que você não tinha nascido. Não, nós ainda comemos espetinho, em festas, mas hoje também temos acesso a carnes maravilhosas. Exatamente, que essas carnes elas foram a preço acessíveis, entendeu? E aprenderam a consumir. Hoje são estrelas. E tem a querida e famosa picanha. Essa é a queridinha do brasileiro. Essa era a queridinha. Quando eu abri aqui o Varanda, há 27 anos, a gente vendia 70% de picanha. Hoje quem ganha? É muito distribuído, mas o bife ancho, esse contrafilé, esse New York steak ganham. Qual é a parte do boi? Nós temos aqui a peça in natura, dá pra gente entender direitinho de que carne estamos falando. Vamos ali conhecer a peça de perto. Nossa, que carne linda, que grande. Esse é o bife ancho. Certo. Conhecido, o bife ancho, que todo brasileiro já conhece, era absolutamente desconhecido até os anos 90. E esse é o chouriço, que é o New York steak que a gente viu ali. Qual que é a parte do boi? Essas peças, elas fazem qual parte? O bife de chouriço, o New York steak, é desta parte aqui. Certo. Tá? E o que é impressionante é que esse corte é produzido no Brasil. Os americanos, norte-americanos, chegam aqui e perguntam, where from? Né? De onde é essa carne? Brasil. Eles ficam surpreendidos. O que a pecuária brasileira evoluiu nesses últimos 30 anos é um negócio inacreditável. E por que a carne está mais cara? O que foi que aconteceu? Então, primeiro ponto, a China, né? Quando ela teve aquela febre do suíno, exterminaram o rebanho criado ali no fundo do quintal e começaram a importar carne brasileira. Esse é o primeiro motivo. A guerra da Ucrânia também, porque o encarecimento do grão muito alto. E a gente teve problemas climáticos que esse ano não está tendo. Tanto é fato que o preço da carne nesse ano caiu em relação ao ano passado. E você acha que tende a cair daqui para frente? Eu diria que não, é estabilizar o preço, o consumo está voltando gradualmente, a China está voltando às compras, então a tendência é estabilizar para uma leve alta. Regina Volpato, eu tenho uma pergunta para você.
Venha cá, me diga uma coisa. Você sabe qual que é a carne mais cara do mundo? A carne de ouro lá, do pessoal da Copa. A carne de ouro realmente é cara, né? Por conta do ouro. Mas a carne mesmo, a proteína mais cara está aqui na nossa frente, que é o Wagyu. Que carne é essa, Silvio? Esse é um gado japonês, é o Wagyu. O A significa japonês e Gyu, gado, gado japonês. É uma carne que ela leva 1 ano de engorda para ficar pronta. Recebe tratamento, lá no Japão tem até ópera. Ópera? O boi ouve ópera? Ouve música clássica. Recebe sério. massagem? Massagem. Imagina só. Tem gente que queria ser esse boi também, porque, né? E aí ele é engordado e classificado depois, se a câmera mostrar, olha, esse é o nível de marmorização. Marmorização é que parece um mármore. Quanto mais gordura entremeada, essa gordura, à medida que foi assando, ela vai saindo, vai dilatando e dando esse sabor. É como o torô do restaurante japonês e os outros. Aí, quanto maior essa classificação, mais caro é. Aí é. Quanto mais gordura, mais cara é a carne. Mais cara é a carne, mais demandada também. Quão cara? Quanto custa o Wagyu? Ele vem para preço de custo para nós aqui. Essa aqui chega a R$900 o quilo. R$900 essa, que tem bastante gordura. E a com menos gordura? 450, 500. Uau! Pamela, mas essa carne vem do Japão ou ela Diga, Rê. Essa carne vem do Japão ou ela é produzida aqui no Brasil? Regina Volpato está perguntando se essa carne vem do Japão ou se ela é produzida aqui no Brasil. Olha, Regina, a partir de 2005, até então era importada. A partir de 2005, a Yakult importou sêmens japoneses e hoje tem sêmens norte-americanos e gado puro produzido aqui no Brasil. Também que é outra surpresa. O pessoal pergunta para mim aqui, estrangeiros, mas é importado? Não, é produzido no Brasil. Tem um norte-americano que falou, o senhor tem certeza? Aí eu tive que mostrar o selo, tudo. Eu queria fazer uma observação importante, viu, Regina? O consumidor tem que exigir este selo, que é o selo de garantia que é um Wagyu. Senão, não é. E o selo federal do Serviço de Inspeção Federal, o CIF do Ministério da Agricultura. Sem isso, não é. Está comendo gato por lebre. Exatamente. Esse aqui, então, é o documento do Wagyu. Aqui a gente sabe que realmente está comendo uma carne que é essa carne mais nobre do mundo. Tanto quanto aqui tem o selo da Associação do Angus. Tá vendo? Angus, que é a Intermezzo, Angus. Atrás tem também a certificação do Ministério da Agricultura. Aqui, ó, tem o selo Angus e a certificação do Ministério da Agricultura. Isto é imprescindível. Se tiver um local que está vendendo com o nome Angus ou nome Wagyu e não comprovar a origem e certificação, multa do PROCON. Hoje, dia do churrasco, né? Essa data surgiu pelos gaúchos, né? Começou a tradição pelos gaúchos. Hoje, o brasileiro ama churrasco tanto quanto o gaúcho? Nós amamos carne como nação? Eu acredito que sim. Né? O Rio Grande do Sul é o maior consumidor per capita do Brasil, o gaúcho, no Rio Grande do Sul. Tem a fronteira com o Uruguai, que é o consumo per capita maior. Consome muito, muito mesmo. Mas hoje eu acho que nós paulistas consumimos melhor carne. A gente gosta de carne, né? E gosta também desta carne aqui, porque tem muita gente quando fala assim, vou fazer um churrasco. Qual carne você quer? A pessoa responde que quer o quê? Que quer pãozinho de alho. Pãozinho de alho quase virou uma carne, virou um acompanhamento muito queridinho do churrasco. E que pão bonito esse, vocês que fazem? Sim, é feito na nossa padaria e confeitaria por uma gerente paraibana que nós
está com a gente há muitos anos e que faz isso como se fosse uma italiana. Faz com muito amor. Traz E ela o pra que cá, mais Pamela. não pode faltar num churrasco quando a gente fala de acompanhamento? Quais são os carros-chefes? A farofa. Ah, isso é bom, né? Que aí tem uma mão mineira, né? A farofa, nossa, que tem que ser. E o arroz que surgiu, o arroz birubiru, que é um arroz mexido, que vai linguiça, ovos, é misturado tudo na hora, um pouquinho de batata palha, isso. E uma cebolinha na brasa também, né? Isso é tudo de bom, né? E é tão simples fazer a cebolinha, é só assar ela inteira, com casca e tudo, mais longe do fogo e deixar lá. Uns 40 minutos depois ela está pronta. E existe ponto certo para servir a carne ou cada um pode escolher o seu ponto? Eu recomendo sempre pegar um corte desse, assar, certo? E selecionar diversos pontos, porque 80% prefere ao ponto, 80% ao ponto. 10%, 15% é mal passada e somente 5% bem passada. Então, o ideal, 80% ao ponto, é fatiar devagarzinho, passa de um lado, passa para o outro. Eu até peguei o garfo para você fatiar. Podemos? Tem uma faca ali? Podemos, chefe, fatiar? Claro, pode. Claro Então que vamos sim. lá, vamos fatiar para ver esse ponto maravilhoso. E você vai querer provar, né? No mínimo. Ai, que delícia isso. Ô, Pamela, Ai, que delícia. Fica rosadinho, então. Olha aí, Aff, ó, Maria. é assim que tem que ficar. Você não quer provar? Eu quero daqui a pouquinho, porque se não falar e comer vai ser difícil. Diga, Rê. Olha esse corte. eu tenho duas perguntas. Esse é Primeiro, outro corte espetacular, pessoal. E o ponto dele é justamente aqui, ó. ai, que delícia. Aí a pessoa, eu quero um pouquinho mais bem passado. Volta ao fogo, passa na lateral. Regina Volpato está com Duas água na perguntas. boca e tem Nossa. duas perguntas para você. Pode fazer, Rê. Primeiro, se ele libera essa moça do pão de alho para vir aqui ensinar a gente. E outra, como que funciona aí? Eu escolho a carne, o acompanhamento, ou vem um pedaço de cada. Como é que funciona? Já que é tudo chique. Perfeito. Olha, a primeira pergunta da Rê é a seguinte: ela ficou muito interessada em conhecer a chefe, a responsável por esse pãozinho de alho. E ela está dizendo se você toparia apresentá-la para a gente em uma próxima oportunidade. Com todo prazer, amor e respeito, tanto quanto a nossa querida chefe executiva do Varanda, que é uma mulher também. Né? Isso, temos uma chefe mulher aqui, um time feminino comandando. E aí a segunda pergunta da Rê... Ixi, Rê, esqueci. Qual foi a segunda pergunta mesmo? Como é que funciona? Eu escolho a carne, o acompanhamento, vem um pedaço de cada carne. Como é que eu posso desfrutar de uma refeição aí no Varanda? Perfeito, desculpa. É o seguinte, ela quer saber como que se desfruta a refeição aqui, porque nós estamos muito habituados a esse sistema de rodízio. E aqui a ideia é que a gente escolha uma carne e saboreie somente essa carne. Qual que é a aceitação? Como que funciona esse processo de vocês? Regina, o nosso lema é servimos momentos especiais. O cliente que manda. O cliente começa com uma saladinha, depois ele pede uma primeira carne. Você acredita que tem clientes que vêm 2, 3 e selecionam 3 cortes para degustar? Aos poucos. Que legal. Para que pressa? Concordo. E compartilham, E né? compartilham. O rodízio, ele sempre vai lá, quer mais isso, mais aquilo, come-se muito. Não se degusta. Aqui você vai degustar verdadeiramente isso. E a gente tem muito orgulho também, viu, Regina? Não sei se cabe agora, um dia, se quiser fazer, a gente fala. Sustentabilidade, agroambiental, todas as nossas carnes e produção, com muito orgulho. Maravilhoso. Silvio, muito obrigada. Você viu, Rê, que temos assuntos para outros encontros, né? Sim. Vamos descobrir o segredo desse pãozinho de alho em breve e falar também sobre sustentabilidade. Você ficou com água na boca? Porque eu tô aqui babando, não comi nada até agora. Desfrute, Pamela Domingues, desfrute, porque a vida de repórter não é fácil.
E que simpatia, o Silvio. Não, o jeito que ele vai falando, parece que a gente vai degustando as palavras dele, assim como a carne. Delícia de visita da Pamela Domingues, é lá no Varanda Grill, que está no Instagram como @varandagrill, grill com 2 L's, @varandagrill. Muito interessante, uma equipe com mulheres na chefia, uma equipe que se preocupa com a sustentabilidade. Parabéns. Temos realmente assunto para vários encontros. Daqui a pouco a gente vai falar de organização.